E por isso hoje eu quero compartilhar uma mensagem muito impactante. Pelo menos para mim, hoje Deus ele falou profundamente ao meu coração. Ele falou assim, quando eu ia em direção ao trabalho hoje, e ali eu estava na BR, e em direção, tinha feito uma rota já traçada. Eu sempre coloco meu GPS ali, mesmo sabendo por onde é que eu vou, tenho já esse hábito. E ali eu, no meio do trânsito, eu vi que houve uma batida grande, ia começar a passar algumas ambulâncias, o trânsito ficou mesmo muito apertado, ficou muito difícil de passar, e o GPS começou a acusar o quê? Vai pela margem, pela direita. E ali eu parei um pouquinho e tomei uma decisão. Estava próximo de passar da entrada da margem. Eu disse, não, eu vou para a faixa de velocidade, que eu consigo ganhar mais tempo. Cheguei na faixa de velocidade, o que aconteceu? Fiquei parado mais tempo ainda. E aí, passei para a faixa do meio, passei para a faixa lenta e fiquei naquela luta. E finalmente fiquei esperando a próxima entrada para a margem, que foi quando eu entrei. Aí eu consegui fluir no trânsito, consegui avançar e chegar realmente ao meu destino, que era o meu trabalho. E talvez você esteja perguntando assim, mas Jorge, o que é que está acontecendo? O que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver, porque hoje vamos falar sobre os caminhos que nós traçamos na vida. Nós vamos falar exatamente sobre os princípios do caminho, sobre ouvir a voz de Deus e entender que caminho eu preciso tomar. Naquele momento, o GPS ele me sinalizava algo, e muitas vezes acontece isso comigo e com você. Quantas vezes na vida eu e você estamos andando, estamos em uma jornada e não paramos para ouvir o que Deus tem para falar sobre aquele assunto? Fechamos negócios, fazemos sociedades, iniciamos o relacionamento, fazemos aquele investimento, tiramos aquela pessoa daquele local, começamos a fazer coisas que estão fora do tema da prioridade da nossa vida, e aí no final das contas o que acontece? Nos damos mal, ficamos ali presos no trânsito, não conseguimos chegar. E o interessante é que Deus ele não é um Deus que ele é aquele que castiga ali, não. Da mesma forma como ele me deu uma outra chance para entrar na margem novamente da BR e para poder voltar à principal de acesso, assim Deus ele está me chamando. Então se você está aí e você simplesmente acha que perdeu o rumo, acha que perdeu o caminho, acha que perdeu o tempo da vida, eu quero te dizer uma coisa, Deus está te chamando hoje para que você possa voltar à pista principal. E talvez a pista principal ela não seja a que você acha que é a pista principal. No meu caso, na minha do trabalho, a pista principal era o que? Era a margem da BR. E aí, será que hoje nós estamos priorizando o que nós pensamos ou aquilo que Deus fala sobre nossas vidas? Eu quero te convidar hoje a você permitir com que Deus te toque ao ponto de te trazer novamente ao prumo, te trazer novamente a direção correta. E por isso eu quero falar sobre alguns princípios do caminho. O primeiro princípio é perceber Deus na sua vida abre a porta para o seu caminho. Sabe, eu acredito muito que o que falta na gente no nosso dia a dia é perceber Deus na nossa vida. Nós percebemos muita coisa, percebemos a falta de alguém, percebemos que faltou dinheiro, percebemos que tem dinheiro, percebemos que estamos com a roupa nova, percebemos que estamos com a roupa velha, percebemos que estamos na praia, em casa, percebemos que estamos entediados ou muito alegre, mas muitas vezes nós não paramos para poder perceber Deus na nossa vida. Mas Jorge, de uma forma prática, como é que eu percebo Deus na minha vida? Simples assim, simplesmente entendendo e sabendo e compreendendo aquilo que Ele já deu a você ou aquilo que Ele já fez por você. Será que você consegue hoje visualizar aquilo que Deus já fez por você e aquilo que Deus deu para você? Essa é a primeira parte de entender como é perceber Deus na minha vida, ela abre a porta para o meu caminho. Por quê, gente? Porque quando eu percebo que Deus, Ele já fez algo por mim, em primeiro lugar, Ele me tornou o corpo de Cristo. E, em segundo lugar, o que Deus deu para mim, Ele deu dons e talentos para mim e para você. Ou seja, alguns sabem cantar, outros sabem tocar, outros sabem ensinar, outros sabem construir, outros sabem organizar, administrar, e aí vai. E simplesmente, outros sabem se relacionar, outros sabem ouvir, outros já têm várias outras perspectivas diferentes da vida. E isso fala sobre o corpo de Cristo. Eu acho interessante porque Paulo, na carta aos Romanos, fala o seguinte, em Romanos 12:6, diz assim: em sua graça Deus nos deu dons diferentes para fazer certas coisas bem. Portanto, se Deus lhe deu a capacidade de profetizar, fale com tanta fé quanto Deus lhe deu. Ou seja, a primeira parte da minha vida que eu preciso entender
para que esse princípio de perceber Deus na minha vida abra as portas para o meu caminho, é entender aquilo que já existe dentro de mim. Para pensar um pouquinho sobre as virtudes que você tem. Ah, Jorge, eu não tenho nenhuma virtude. Ah, não, você tem. Você pode não ter o que você gostaria de ter, mas alguma coisa você tem, alguma coisa você faz, alguma coisa você consegue, alguma coisa você gere muito bem na sua própria vida. E você, com isso, não vai ser o principal receptor de todas essas bonanças. Não. O motivo pelo qual nós recebemos nossos dons e os nossos talentos é para o benefício do outro. É para que o outro seja abençoado. É para que o outro seja transformado. Para que o outro seja curado. Ou seja, todos nós recebemos talentos. E conhecer e saber, na realidade, que todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida, Ele abre nossa mente. Por quê? Porque Ele fala que nós temos certas forças dentro de nós. E Deus, Ele quer te usar. E muitas vezes nós nos encontramos perdidos. Por quê? Porque nós não encontramos um propósito na vida. Nós não entendemos para que nós viemos à Terra. E isso é uma parte crucial para que eu consiga encontrar um significado. E talvez você está hoje aqui me assistindo dizendo assim: Jorge, eu não vejo sentido na minha vida. Queria te falar uma coisa: o sentido só vem quando o propósito chega. E o propósito só chega quando eu e você conseguimos desfocar de nós mesmos. Simplesmente quando eu e você começarmos a entender que o nosso propósito não é sobre a gente. O nosso propósito é sobre o outro, é sobre como ajudar o outro, sobre como abençoar o outro, sobre como gerar o bem ao outro, é sobre como liderar uma outra pessoa, é sobre como produzir no outro uma multidão de coisas que ele possa viver uma vida muito melhor do que ela vive hoje. E isso faz parte da minha vida e da sua vida. Só que temos um outro princípio aqui também, que é o permanecer olhando para o alvo. Permanecer olhando para o alvo fortalece o seu caminho. Primeiro eu falei o quê? Que perceber Deus na minha vida e na sua vida abre a porta para o caminho. Mas permanecer olhando para o alvo fortalece o nosso caminho. Eu não sei você, mas quando eu leio Hebreus 12:1, que eu quero ler contigo, mexe muito comigo. A palavra de Deus fala assim em Hebreus 12:1: todas essas muitas pessoas que tiveram fé em Deus estão ao nosso redor como uma nuvem de testemunhas. Deixemos de lado todas as coisas que nos impedem de fazer o que deveríamos. Continuemos correndo na corrida que Deus planejou para nós. Ou seja, quando nós encontramos o nosso caminho, o nosso propósito, nós começamos a entrar em um progresso de vida. Ou seja, a partir do momento que eu permaneço olhando para o meu alvo e eu permaneço olhando para aquilo que realmente importa. E aí vai uma pergunta para você refletir hoje: para onde você tem fixado os seus olhos? A palavra de Deus fala, Jesus falando: não acumuleis tesouros no céu, ou não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar, mas acumuleis tesouros no céu, porque é a eternidade. A minha pergunta hoje, o ponto de reflexão aqui, porque só funciona dessa forma, gente. Se nós ouvirmos uma palavra e ficarmos da mesma forma, essa palavra não adiantou de nada. É uma palavra que entrou vazia e vai voltar vazia. Por isso a palavra de Deus, ela tem o intuito de mexer com a gente, de transformar a gente. Então, qual é o que é aquilo que realmente tem fixado os teus olhos? Entenda, nós podemos ter olhos para várias coisas, mas quando nós fixamos o olho demasiadamente em uma determinada direção, que não seja Jesus, que não seja o reino de Deus, nós começamos a vivenciar só a realidade do mundo. Mas deixa eu falar algo para ti: ei, você veio do céu e você tem que ir para o céu. Você veio do céu e o teu destino precisa ser o céu. Só que é totalmente antagônico, paradoxo, é completamente diferente você e eu dissermos que valorizamos as coisas do céu, mas na prática nós vivemos somente aquilo que é da terra. Por isso a pergunta: aonde é que nós temos focado os nossos olhos? Aonde é que nós temos vivenciado essa fortaleza na nossa vida? Porque aqui em Hebreus fala que nós precisamos nos livrar das coisas que nos impedem de correr a corrida que Deus planejou para mim e para você. Para refletir um pouquinho sobre a tua vida agora. O que é que tem te prendido? O que é que tem roubado o teu foco da direção correta? O que é que tem te tirado realmente do foco do teu casamento, da tua esposa e do teu esposo? O que é que tem roubado você, por exemplo, de ser uma pessoa também bem-sucedida financeiramente? O que é que tem tirado você
da espiritualidade que você precisa ter, que você precisa vivenciar. Aonde está o erro nessa tua cena? Porque pode ser pecado, pode ser procrastinação, pode ser uma distração, pode ser até a comparação. Mas uma coisa eu deixo bem claro para ti. A palavra de Deus fala em Hebreus, que nós precisamos estar com nossos olhares fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O meu convite para você é que você, trabalhe, produza, compre, viaje, faça várias coisas, mas o meu principal apelo aqui para você hoje é que você realmente coloque Deus no lugar de Deus na sua vida. Coloque Deus, eu imagino sempre o coração como um pódio de Fórmula 1, que tem o número 1 lá em cima, o 2 e o 3. A minha pergunta é, hoje, de verdade, sinceramente, Deus está no número 1 da sua vida? Você tem falado mais sobre Ele, você tem ouvido sobre Ele, você tem cantado louvores, você tem ido para a igreja, você tem orado, você tem lido a Bíblia? Porque quando eu falo que Deus, Ele realmente é o top one na minha vida, é porque Ele ocupa a maior parte do meu tempo, Ele ocupa a principal parte do meu tempo. E o meu convite hoje é isso: se você se sente sem caminho, se você se sente sem propósito, se você quer ser guiado por Deus nessa jornada, em primeiro lugar, perceba Deus na sua vida nos pequenos detalhes, nas pequenas questões, nos talentos e dons que Deus colocou em você, mas também permaneça olhando para o alvo, para Jesus Cristo, que é o teu autor e o teu consumador. Temos um terceiro princípio aqui que eu quero compartilhar contigo, porque vai te acrescentar muito, que é viver na fé torna o seu caminho mais específico. Gente, muitas pessoas chegam para mim perguntando, falando assim: Jorge, como é que eu sei o que é que eu preciso fazer? Essa é uma das perguntas mais reais que existe no contexto de igreja, em consultório, em atendimento, seja onde for. As pessoas perguntam: Jorge, como é que eu sei se aquilo que eu quero fazer é realmente o que eu preciso fazer? Como é que eu posso ter mais certeza dessa atitude ou dessa ação? E aí uma coisa que eu trago para a minha vida é que quanto mais eu vivo na fé, mais certeza a minha vida vai ser direcionada para o caminho que eu preciso tomar. Exemplo, eu durante minha vida, desde que eu me converti, há uns 20 anos atrás, eu dediquei a minha vida e tenho dedicado a minha vida à leitura, à oração da palavra, ao estudo da palavra de Deus. O que é que isso gerou na minha vida? Gerou muitas coisas. Primeiro, um concerto com Deus. Segundo, uma paz de espírito. Terceiro, eu comecei a andar com pessoas que tinham vínculos parecidos com o meu, comecei a me conectar com pessoas que tinham ideias parecidas com a minha, comecei a me envolver em ministérios, comecei a ensinar a palavra de Deus, comecei a ministrar a palavra de Deus, comecei a pastorear. Ou seja, percebe que por causa de uma atitude que foi de fé, totalmente ingênua, totalmente desproposital, simplesmente para Deus e por Deus e com Deus, eu acabei sendo direcionado para um alvo, e hoje eu estou aqui falando para você. Isso por quê? Porque quanto mais eu me lanço para a fé que Deus coloca no meu coração, mais específico fica o meu caminho. Então, se você quer uma especificidade no seu caminho, primeiramente você precisa, além dos 2 primeiros pontos que eu falei, nesse ponto aqui, nesse princípio, você se dedicar ao conhecimento da palavra. É incrível como a palavra ela liberta, como a palavra cura, como a palavra transforma, como eu conheço pessoas que hoje são médicas e que foram direcionadas por Deus para se tornarem médicas, como eu conheço pessoas que são grandes empresários, estão fazendo coisas lindas para Jesus no meio dos empresários. Isso tudo por quê? Porque começaram a funilar a sua fé, começaram a saber, olha aí, começaram a saber quem eles eram em Cristo Jesus, e isso é sobre identidade. Para poder ter o seu caminho mais específico, você precisa saber quem você é. E para você saber quem você é, você precisa primeiro conhecer a Deus, ter intimidade com o nosso Criador. 2 Coríntios 5,17 fala assim: isso significa que qualquer pessoa que pertence a Cristo se tornou uma nova pessoa. A velha vida se foi e uma nova vida começou. E é isso que eu quero falar para ti. Quanto mais você se lançar aos braços de Jesus, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai se tornar essa nova pessoa, mais você vai ter um direcionamento, mais você vai ser colocado no local certo, com a pessoa certa, na hora certa, para fazer a coisa certa. Isso vem de Deus. Isso é de Deus. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus ministrar na sua vida hoje. Mas nós temos mais um princípio aqui, sim. E o princípio de quê? De que obedecer durante o caminho
amplia as nossas oportunidades. Toda vez que eu obedeço durante a minha jornada, eu amplio as minhas oportunidades. É interessante saber que Deus ele sempre chama pessoas para o seu ministério, sempre chama pessoas para poder simplesmente fazer algo para Ele. E aí é incrível que Ele sempre pede uma ação daquela pessoa. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro e André, os apóstolos, né? Vem e me segue, Jesus fala. E tudo isso para dizer o quê? Que muitas das vezes quando Deus ele nos chama, Ele não nos dá muitos detalhes para fazer aquilo. Por quê? Se Ele desse os detalhes, não precisaria de fé. Concorda comigo? Então o que Deus quer desenvolver na minha vida e na sua vida é uma vida de fé. Por quê? Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é o que nos liga ao invisível, aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza. Por isso, quanto mais nós ouvirmos a Deus, quanto mais nós obedecermos a Deus durante o caminho, mais nós nos tornaremos sensíveis à voz de Deus. Sabe como é o convite para você hoje? É que você possa hoje ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios 3, 5, 6 o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda.